trabalhando, apacentando aquelas ovelhas, e nós vamos ter isso em mente. Lá em Apocalipse, quando João, né, vai ter uma visão de Cristo, Cristo passando para ele a revelação, e ele escreve aquela carta que vai ser enviada ao anjo. Pastores que foram da igreja de Éfeso, Timóteo, o próprio João, né, que tomavam de conta de um rebanho que alguns dizem que chegava a 20 mil membros. Imagina uma igreja assim. E tudo começou aqui em Atos dos Apóstolos. Tudo começou no trabalho que Paulo realizou no missionário, né? Expandindo o cristianismo a todos e combatendo a idolatria daquela época, né? Então, veja, mais uma vez, eu vou falar essa live aqui todinha, mais uma vez, preste atenção na riqueza de detalhes. Quando surgir as viagens missionárias, nós vamos fazer os apontamentos para os livros, para as cartas, para você ter ideia como fica mais fácil na hora de fazer um estudo, uma mensagem, uma pregação, e aí você vai estar embasado na palavra para não deixar descaminhos, mas seguindo o norte para pregar a verdade sem que ela tenha curva, mas que ela vá reta para alcançar as vidas. Amém? E a nossa irmã Valéria, Maria do Carmo, estão por aí? A dona Fátima também? Amém, pastor. Não tô só na live. Me ajuda a ajudar vocês. Vem comigo. Vamos lá. E aí, ó. Assim, o escritor defende veementemente que o cristianismo não é um ramo herético do judaísmo, mas sim uma elevação e melhoria do judaísmo com raízes profundas no mesmo, mas retendo apenas os elementos nobres e úteis, ficando rejeitado todos os males, especialmente a apostasia para a qual havia decaído, como também o seu escopo provincial. 3. O propósito político do livro: mostrar aos líderes romanos que o cristianismo não deveria ser temido e perseguido como ameaça ou movimentação traiçoeira ao Estado romano. Pelo contrário, que era digno da proteção romana com a permissão de funcionar livremente, tal como o judaísmo havia obtido seus conquistadores militares. Por esse motivo é que o livro de Atos apresenta os oficiais romanos como ordinariamente favoráveis aos movimentos dos missionários cristãos. Embora Lucas houvesse escrito após Paulo haver sido martirizado e a perseguição de Roma contra os cristãos já houvesse começado, ele não ignora e nem põe em perigo o seu propósito apologético, encerrando o seu livro numa atitude negativa, a saber, narrando a excursão do maior advogado do cristianismo às mãos das autoridades romanas. Aí vai mostrar para nós no capítulo 18, verso 12 a 16, onde se expõe a ideia da proteção do cristianismo pelas autoridades romanas, tal como o judaísmo já vinha sendo protegido pelas leis do Império. Lucas, portanto, quis mostrar que os levantes e as perturbações de ordem pública que seguiam na cauda do movimento dos missionários cristãos resultavam das perseguições efetuadas pelos judeus e não de qualquer espírito malicioso dos próprios cristãos. Lucas endereçou a sua dupla obra, Lucas e Atos, a um oficial romano de nome Teófilo, por conseguinte dirigiu seu trabalho à aristocracia romana, esperando que os seus argumentos ali contidos fossem recebidos e dirigidos. O novel movimento cristão
viesse a ser protegido e não perseguido. Esse era um dos propósitos, né? Para mostrar para os líderes romanos que o cristianismo não era mais uma seita, mas sim uma religião certa e correta, e mostrando Cristo mas tu não quer sendo baixar o tem que baixar aqui uma coisa aqui. tendo uma veracidade fantástica acima de tudo, né? Todavia, o seu grande alvo do ponto de vista humano fracassou, porque sobrevieram severas e prolongadas perseguições desde muito tempo antes o Evangelho de Lucas e do livro de Atos terem sido escritos e posto em circulação. Eu vi uma pergunta aí, escreve de novo que eu perdi aqui na hora da leitura. Faz de novo a pergunta aí, meu querido. Alguém tem uma pergunta? Guto, eu vi sua pergunta aí, só não li. Ok, pensei que era uma pergunta. Vamos lá. O propósito jurídico. Alguns estudiosos supõem que um objeto do médico amado seria de uso o relato de Atos Apóstolos para se lidar com o sumário de argumento para a defesa no julgamento do seu amigo apóstolo Paulo. Alguns vão dizer a esse ponto que ele escreve Atos para tentar defender Paulo, mas o propósito bem claro foi para mostrar para Teófilo que Cristo verdadeiramente era o Salvador da humanidade toda. Alguma pergunta até aqui, queridos? Então, tá sem dúvida, vamos em frente. Deixa eu me situar aqui. Sobre a data do livro, a datação. Nós temos aqui pela Epoad, ela vai dizer aqui, a literatura antiga é particularmente difícil de datar. Atos não é exceção. Alguns estudiosos propõem uma data bem cedo, baseando nas últimas palavras, o que nos permite dizer que a história de Atos vai até o ano 62 depois de Cristo, já que o livro termina antes de Paulo comparecer perante. Alguns têm sustentado que a maneira abrupta como terminou o livro indica que o limite do conhecimento do escritor, sendo provavelmente que o livro fosse escrito entre 60 e 64. Atos com certeza foi escrito depois do terceiro evangelho. Algumas pessoas datam o evangelho de Lucas um pouco depois da destruição do templo, né, que era por volta do ano 70. E aí por volta de 75 a 80 depois de Cristo, se este for o caso, Atos teria sido escrito em data posterior a essa. O professor Heinzen acentua que a frase do primeiro capítulo do verso 1, o primeiro tratado, indica uma terceira obra que o autor projetou, mas nunca escreveu. Se qualquer destas ascensões for aceita, não tem grande fundamento. A data sugerida, estas e outras indicações de caráter externo e interno nos leva a fixar o ano 80 como sendo a data mais provável. Ok. Vamos lá, vamos em frente. Aqui eu já lhe falei sobre o propósito do livro, né? E aí nós vamos ter uma análise do pano de fundo histórico-cultural da igreja primitiva. A igreja primitiva e o Império Romano. Ela que vai na página 22. Vamos ter aqui alguns pontos a abordar. Que o Império Romano estava vendo o crescimento da igreja primitiva, assustado com isso. Então, vamos ter a expansão deste cristianismo que nós fazemos parte hoje, surgindo aqui, o Império já tendo um certo medo.
Nós vamos ter, se eu não me engano, o Constantino. Constantino? É, Constantino que faz a religião cristã ser incorporada no Império, né? Lá pelo ano 300. E isso torna-se um problema, porque vai ter uma ruptura. Mais para frente, quando vocês tiverem a matéria de heresiologia, aí vocês vão ter a clareza na matéria sobre a Igreja Católica, Apostólica Romana. Nós não temos problema com o nome Igreja Católica Apostólica, né? Igreja Apostólica Católica ou Católica Apostólica. Nós temos problema com o nome Romana, porque ela vai remeter a Roma, né? Igreja Apostólica vem dos apóstolos e católica significa universal, tá? Então, nós não temos problema com isso, temos problema já quando puxa para o romanismo, né? Roma, que surgem essas características e os imperadores que se passam vão agregar, né? Constantino agrega o cristianismo como a religião do império. Beleza, é só lá para frente, fica tranquilo. Mas aqui nesse pano de fundo, aqui agora nós vamos ter esse momento histórico. Vamos lá. A história registra nos evangelhos em Atos, página 22, querido. Ocorre no contexto do Império Romano, o mais poderoso que o mundo ocidental conhecerá até então. Nos evangelhos ficamos conhecendo vários romanos, principalmente centuriões, bem como os soldados que crucificaram Jesus e montaram guarda diante do túmulo. Em Atos, à medida que a igreja se propagava para além de Jerusalém, da Judéia e de Samaria, o Império Romano passava a desempenhar um papel mais significativo. Atos chega ao fim quando Paulo está em prisão domiciliar na cidade de Roma, aguardando o julgamento de sua causa diante do imperador romano. Vários aspectos da cultura romana são relevantes para a narrativa de Atos, e alguns imperadores romanos ficaram de modo mais ou menos direto na história do judaísmo do século I depois de Cristo, da igreja primitiva. Augustus de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. É o único imperador romano mencionado na Bíblia de modo direto. Introduziu um período de paz por todo o império, né, que foi marcado por um governo estável, de prosperidade econômica e melhores comunicações, fatores de grande relevância para a disseminação do evangelho no século I. Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, era enteado de Augusto. O papel que desempenha no evangelho é indireto. Tibério passou a segunda metade do seu reinado em isolamento na ilha de Capri e deixou Sejano, o comandante da guarda pretoriana, de elite do exército, no seu poder. Sejano era antissemita e expulsou os judeus de Roma. Foi ele também quem nomeou Pôncio Pilatos. Calígula, 37 a 41 depois de Cristo, neto de Druso, irmão de Tibério. Calígula, ou Botinhas, recebeu essa alcunha dos soldados entre os quais cresceu. Demonstrava claros sinais de insanidade mental e foi assassinado pelos guardas pretorianos, depois de ter esvaziado o tesouro nacional e se tornado plenamente convicto de que era um deus. Seu reinado marcado por conflitos com os judeus, não tanto contra o judeu da Palestina, quanto contra os que habitavam em outras regiões do Império. O rei Herodes Agripa I era amigo de Calígula e fez dele rei da Judéia. No caminho de volta a Roma, depois de receber a sua nomeação, Agripa interrompeu a viagem em Alexandria, no Egito, onde existia numerosa colônia judaica. E essa visita veio a ser a ocasião para um tumulto anti-judaico
no qual as estátuas de Calígula foram erigidas nas sinagogas e nas seções judaicas na cidade, que foram incendiadas e saqueadas. Mais tarde, Herodes Agripa mandou executar o apóstolo Tiago, encarcerou o apóstolo Pedro e posteriormente morreu de modo horrível. Já começou os martírios, né? Os mártires. Aí a pergunta que eu vos faço: a igreja hoje, a igreja moderna, ela é perseguida? Quem é que vai dar a resposta aí? A irmã Hilda Cristina. A igreja hoje é perseguida? Sim, não. Sim, não? Explica o sim ou não. Abre o som. Não. Olha lá. Então vamos em frente. Eu quero deixar mais uma vez claro que a igreja daquele período não media esforços em propagar o evangelho. Certo? E que a espada estava sempre no seu pescoço. Então vamos em frente. Cláudio, que é só aí pode nos dar o nome de alguns imperadores para a gente ter noção da história daquele período. Cláudio é um deles, olha só. Era tio de Calígula. O rei Herodes Agripa I teve participação ativa na consolidação do governo de Cláudio e apoiou a presença dos judeus em Alexandria, mas advertiu contra a busca de privilégios nacionais. Nero era filho de Cláudio e de sua quarta esposa, Agripa. Pai do Senhor, querido. Seja bem-vindo. A qual, segundo boatos da época, mandou envenenar o marido quando este não mais servia a ela, para colocar seu filho neto no trono. Os 5 primeiros anos de Nero foram pacíficos. Sêneca, irmão de Gálio, era o encarregado dos assuntos do Estado. A descrição de Paulo fez do Estado romano, foi escrita durante esse período de estabilidade. Entretanto, Nero assumiu pessoalmente cada vez mais as rédeas do governo. Depois sua mãe da posição de influência e ordenou que fosse morta em 59 depois de Cristo. Em 62, ordenou o assassinato da própria esposa a fim de casar-se com Pompeia, que é descrita por Josefa como adoradora, esse Josefa, Flávio Josefa, adoradora de Deus, talvez uma prosélita, uma não judia convertida ao judaísmo. Ordenou que Sêneca se suicidasse em 65 depois de Cristo. Nero é o mais conhecido pelo grande incêndio de Roma em 64. Ele provavelmente causou a fim de agilizar o processo. Pode falar, querido. Pode falar. Resposta da Cris. Justo. Nós somos sim um país laico que tem facilidades para propagar o cristianismo para todos. Infelizmente, nós não temos aproveitado esta forma simples e aberta, essa liberdade que nós temos, e tem surgido, infelizmente, aberrações, um certo liberalismo dentro do cristianismo, por exemplo. Vou aproveitar o gancho da resposta. O que tem acontecido hoje?
mais cedo ou mais tarde, já tenha passado, vocês vão ver, já está passando nas redes sociais, um liberalismo. Que tipo de liberalismo? Pessoas que estão dizendo que nós não precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus, porque Ele já conhece. Que a Bíblia nos diz, aquele que confessa, alcança perdão, né? E veracidade no meio da igreja. Por quê? Por falta de conhecimento, preguiça de aprimorar os seus conhecimentos, conhecer a verdade, e a igreja tem mergulhado nesses pontos, né? Quanto mais a igreja fica embasada na palavra, se alimenta da mesma, ela reconhece que aqueles homens que fizeram lá atrás, fizeram para abrir o caminho, e nós agora já está pavimentado. Deveria estar mais alicerçado na palavra. Seja bem-vindo todos que entraram na nossa live. E mais que, infelizmente, nós temos notado uma igreja fragilizada, uma igreja que não tem mais o respaldo diante de Deus, e que tem deixado as fraquezas humanas aparecer ainda mais, em vez de solucionar os problemas diante de Deus, deixar as suas fraquezas diante de Deus e ser transformado por Ele para ter uma transformação clara diante ao Senhor. Alguma pergunta, queridos? Se não tem, nós vamos em frente ainda. Para resumir essa parte de Nero nós conhecemos como o imperador mais carrasco, né? Ele é louco mesmo. Só aqui na página 25, olha só. A Guerra Civil de 68 a 69, 4 governantes se sucederam no discurso de apenas um ano, desse período turbulento até Vespasiano, de 69 a 79. Fez um grande esforço para restaurar a estabilidade econômica e cultural. Na página 26, nós vamos ter Tito, de 79 a 81. É mais conhecido entre os judeus e cristãos pelo arco triunfal que construiu em Roma para celebrar, entre outras coisas, a supressão da revolta dos judeus, que comandou antes de se tornar imperador. O arco tem imagens esculpidas de soldados romanos levando artigos do templo, incluindo-se o candelabro. Em 79, houve uma erupção do Monte Vesúvio, que sepultou Pompeia e Herculano. Durante o reinado de Tito, foi aberto o magnífico Coliseu, embora não fosse completado senão mais tarde, no reinado do imperador Domiciano. No decurso dos séculos, boa parte do mármore e das pedras foram removidas para ser aproveitadas em outras construções, mas mesmo depredado, o Coliseu continuou sendo impressionante. Nas perseguições posteriores, muitos cristãos pereceram no Coliseu, mortos pelos gladiadores ou pelos animais selvagens. Mortes como? Você pode ter uma curiosidade, e aí eu vou falar. Você que tem um pouco mais assim de sensibilidade, quiser tampar os ouvidos, mas eu vou lhe dizer. Mortes como crucificação de cabeça para baixo de Pedro, não foi no Coliseu, mas foi nesse inteirinho. No Coliseu, as feras, tais como leão, tigres, comiam e destruíam os corpos, mutilando, triturando. Eram comidos vivos. Era uma maneira de manipular a população, ou trazer o entretenimento, né? Ali uma alegria para aquela população que não era cristã. E assim eles tinham em mente, os imperadores, que esses que eram do cristianismo seriam destruídos, e assim conseguiriam aplacar o crescimento que o cristianismo estava tendo. Mas felizmente morria-se 10
vinha no mínimo 100, porque o cristianismo estava crescendo assustadoramente, se propagando em todo o império. Mortes assim tremendas. Alguns historiadores dizem que João é preso na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica. Ele tomou um banho bem gostoso de óleo quente, mas não morreu. As pessoas que estavam no Coliseu também recebiam esse tipo de banho. Tinha uma outra morte que eles martírio terrível, que foi copiado por tempos e tempos, ainda na Idade Média. Eles tiravam as unhas das mãos e dos pés uma por uma, colocava um rato é a palavra bonita de se dizer, uma ratazana gigantesca no abdômen, na barriga da pessoa, e esta pessoa ficava ali com aquele rato, e era tampado o rato com uma panela ou com uma espécie de jaula, e eles tocavam fogo no fundo para o rato ser forçado a comer, a fazer um buraco na barriga da pessoa para varar do outro lado e assim ter a sua salvação. Então, todo tipo de tortura que você pensar foi pouco. Fizeram atrocidades. É só você ter em mente, naquele momento de Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, não aconteceu nada com ele. Mas Dário pega aqueles que sentenciou Daniel para ser jogado na cova dos leões, e também os seus familiares. E a Bíblia diz que quando foi jogando, foi colocando na beira da cova, os leões já estavam comendo, rasgando, trucidando a carne deles, os ossos. Então, é nesse sentido, de uma forma brutal, de uma forma terrível, era mortos. Ainda há relatos deles pegarem pessoas, amarrarem uma pedra na cintura, jogarem em rios, em lagos, para morrerem afogados, né? Que era amarrado suas mãos e seus pés, para não ter possibilidade de nadar, morria-se afogado mesmo. Então, tudo que você imaginar foi feito de horripilante na vida da igreja primitiva. Ok? Cidades e colônias. Quando chegar perto do horário, tu me diz aí, Guto. Dá falta aqui do Domiciano, pra gente terminar na parte dos imperadores. Ainda falta sobre Tito aqui, né? Tá bem. 79 a 81, Tito é o mais conhecido entre os judeus, né? Pelo o arco triunfal que ele fez, aí nós falamos. Domiciano, em 81 a 96, insistia no título Dominus, né? Et Deus, Senhor e Deus, instigou a perseguição severa aos cristãos, e foi durante o seu reinado que João foi banido para Patmos e escreveu o livro de Apocalipse. Então foi na época de Domiciano que João foi exilado para aquela cidade, naquela ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, e ali lá foi algo extraordinário que ele recebeu do Senhor Jesus, a visão. Cidades e colônias. No Império Romano, o poder e o governo centralizavam-se nas cidades, que foi a civilização mais urbanizada do Ocidente no passado. Lembrando, querido, que nesta época aqui, Roma foi a cidade mais populosa do mundo, chegando a bater 1 milhão de habitantes. Se eu não me engano, eu não sei se eu falei para vocês, depois vocês pesquisem aí sobre a cadeia que Paulo ficou preso já na sua última prisão, que é Marmetina. Eu não sei se eu falei aqui.
Mas pesquisem aí sobre a prisão marmetina que você vai ter uma ideia. Ela era a pior cadeia da época para um preso. Só ia para lá presos assim, que era acusado de assassinato, acusado de fazer alguma atrocidade, tal como estupro, e prisioneiros como Paulo, que propagava um ensino que não condizia com o ensino romano, querendo colocar um Deus acima do que o imperador. Essa prisão marmetina, para você ter ideia, que eu agora lembrei aqui da cidade de Colônias, era uma prisão em que Paulo ficou preso no subsolo dela. Por isso que ele vai dizer, diga para Timóteo, traga a minha capa, né, os meus livros, os pergaminhos. Ele queria continuar escrevendo, né? E que esta prisão lá em Roma nevava, fazia muito frio, então ele tinha suas dificuldades terríveis. Alguns vão dizer, aproveitando agora essa deixa, já no Atos dos Apóstolos, que Lucas, por ser um médico, curou muitas das feridas de Paulo, né, dentro desta cadeia. Porque eles eram açoitados, eram esbofeteados, sofria surras quase diariamente, mas mesmo assim não negaram o nome do Senhor Jesus. A conversão de Paulo foi tão grande, mas tão grande, que veja, era um homem que perseguia a igreja e agora passou a ser perseguido, mas não negou em nenhum momento a Cristo. Isso aqui é o espantoso. Em nenhum momento ele nega, ao contrário, ele só prega o amor de Cristo para a igreja. Depois vocês pesquisam aí sobre a prisão marmetina, ok? Vamos em frente. Aí nós vamos falar sobre cidades e colônias, né? Além das cidades tais como Jerusalém, que tinha existido por muito tempo antes de impérios gregos e romanos, chegaram a existir, havia cidades de Alexandre o Grande estabelecera como colônia. Ele fundou colônias em Alexandria, no Egito, para serem centros administrativos nas regiões conquistadas e servirem como centros de cultura grega, pois os povos, como Macedônia e gregos, Alexandre induziu muitos judeus a se mudar para as referidas colônias, de modo que na época de Cristo, a população judaica em alguma dessas cidades chegaram a ser maior que a de Jerusalém, né? Para quem não sabe, Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores daquele período da história. Se eu não me engano, ele não tinha nem 25 anos de idade, ele já tinha conquistado quase, tinha feito o maior império da época, antes do Império Romano, né? Se eu não me engano, ele vai ser morto, né, de forma assim, eu não estou lembrado da forma que ele morreu, mas ele é morto antes de completar nem 30 anos de idade. Você tem ideia, foi assustador o Alexandre o Grande. Naquela época nós vamos ter, se eu não me engano, são dois impérios gigantescos que teve influências na época de Jesus. O Império Grego, né, que foi antes de Cristo. Na época que Cristo nasce, já é o Império Romano. A influência do Império Grego fica, que são a parte filosófica, dos ensinos. Pode ver que quando Cristo está sendo crucificado, tem uma plaquinha que está acima dele e está escrita em 3 idiomas, né? E é latim, o grego e a língua dos judeus, o hebraico, né? Nesses três idiomas estão a informação, a sentença que Cristo está sendo, né? Para que ele está sendo morto, a sentença da sua morte. Então veja a influência dos impérios, né? O Império Grego é conhecido como o Império Helenista, né?
pela sua influência filosófica de conhecimento, e o Império Grego foi, o Império Romano foi um império assombroso, assustador por táticas humanas e capacidade de fazer artimanhas, ou artimanhas não, que a palavra não é correta, mas ter um combate diferente militar. Eles criam, se eu não me engano, aquilo que é chamado de legião, são pequenos destacamentos de entre 5 a 7 mil soldados, chegam, toma posse e se estabelece. Foi assim que ele foi ganhando ao longo dos tempos, né, naquela época. Qual foi o sinal aí, Guto? Diz para nós aí, Brasil. Ah, sim. Deixa aí que esse aí é outro assunto. Não dá nó na nossa cabeça aí. Mas é nesse modo. Daniel faz o apontamento nessa visão. Alguns vão dizer que o Império Romano é ligado à Babilônia. Mas isso aí é outra coisa. Vamos para frente, porque senão a gente fica meio... Ainda na página 27, nós vamos ter os romanos estabelecendo colônias, né? Sim, o poderio bélico, que era assombroso, de fato. E eles estabelecem colônias espalhadas por toda a parte do Império, que consistia principalmente em cidades, onde os veteranos militares tinham se estabelecido. Essas colônias recebiam as condições mais privilegiadas do Império. Às vezes, eram-lhe outorgada a isenção de impostos, plena ou parcial. Algumas colônias romanas no Novo Testamento são Coríntios, Filipos, Troade, Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra. Vocês vão ter o poder do Império Romano quando você lê a história do cego Bartimeu. Infelizmente, ela não está completa para nós na Bíblia Sagrada, mas Flávio Josefo, que é um historiador, quem tiver o livro dele, ele vai narrar a história de Bartimeu. E ela é uma história bem simples, fantástica. O pai de Bartimeu, seu Timeu, servia no destacamento do exército de Betel, e ele chega a um certo ponto de idade e para se aposentar. Logo, ele recebe o que é de seu direito e monta um pequeno comércio em Jerusalém. Nesse interim, o Império Romano vem e se instala lá em Jerusalém, e o Império vai aonde as primeiras localidades que ele vai é nos comerciantes. E assim, sim, e ali eles começam a tomar posse. Timeu, por ter um preparo de exército, ele cria um grupo e ali começa a tentar desmantelar, destruir, matando alguns soldados, e consegue. O Império é gigante, romano. Eles articulam, fazem uma arapuca, né, uma situação, e Timeu cai e eles prendem. Por prender, crucificam, e mesmo assim, insatisfeito, pega o menino Bartimeu. A gente só sabe que Bar é filho de Timeu, não é bem o mesmo nome dele, mas tudo bem. Vazando-lhe os olhos. A controvérsia é aqui, não se sabe se foi com espada ou com espeto incandescente. Porque se for com espada, ele só passou assim nos olhos. Mas se for com espeto incandescente, ele vazou, furou o globo ocular e arrancou ele todo. Então todos que olhassem para o Bartimeu diziam: ninguém é maior do que o Império Romano. Aí você faz a ponte com a história, né? Quando ele grita para o Senhor Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, por gritar, o Senhor o escuta e o atende,
dizendo: traga até a minha presença. O Senhor Jesus vai fazer vai dizer aquela frase que todos nós queremos ouvir dele: o que queres que te faça? E ele diz: Senhor, quero recuperar as minhas vistas, eu quero voltar a enxergar. E aí é que fica extraordinário, porque se vazou os olhos só com espada passando, ele fica cego do mesmo jeito, lógico, né? Mas Jesus recupera a visão dele. Mas se for com espeto incandescente, Jesus reconstruiu o globo ocular, né? Mas de todo modo, de toda maneira, quando olhasse agora para o ex-cego, o povo estava dizendo: existe alguém maior do que o Império Romano, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Então, são estas coisas que nós vamos enxergar dentro da Bíblia Sagrada, o linear da história, né? Mostrando-nos a preciosidade de um Cristo que ninguém o segura, ninguém tem poder para pará-lo. Amém? Amado, pode dizer que isso só mostra que eles eram maus, né? Sim. Eles só tinham e foi por onde com certeza. Eu não escutei direito, chegou meio cortado aqui para mim. Mas vamos lá. Nós vamos ter reis vassalos, que é dito aqui na nossa Epoade. Na parte oriental do Império Romano, Roma frequentemente deixava nas mãos dos reis nativos o governo de regiões que ainda não tinham sido plenamente helenizadas, né? Helenizada meu Deus, tendo a cultura grega, né? Que passava pelos estudos gregos. Quando eu lembrar a palavra que eu digo. Os governantes dessa área eram reis vassalos que só com a permissão de Roma mantinha o título de realeza. Herodes o Grande e Herodes posteriores, né, que são ditos aqui, vendo a tabela do Evangelho Sinótico, governaram a Palestina, né, como reis vassalos, tinha a liberdade de resolver os assuntos internos de seus respectivos países conforme lhe parecia bem, mas não podia programar nenhuma política externa. Esperava-se deles que mantivessem a ordem e a segurança das fronteiras, protegem as rotas comerciais e as passagens dos impostos a Roma. O exército romano era dividido em legiões, né, que consistia idealmente em 6.000 soldados cada. Aqui há a divergência, né? Alguns vão dizer que é de 5 a 7.000 soldados, né? A nossa Epoade ficou no meio termo. Mas tenha em mente que uma legião era um destacamento de soldados, né? Um braço de um exército. Imagine, de 5 a 7.000 soldados, irmão, era muita gente para batalhar e pelejar, né? As legiões eram divididas em 12 cortes, né? Ou cortes, com seus 6 centuriões cada centurião consistia em 100 soldados e era comandada por um centurião. Os centuriões eram soldados profissionais, geralmente ficavam postados numa determinada área durante bastante tempo, e por isso que frequentemente temos contato com centuriões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. É interessante até frisar isso aqui, porque eles se alocavam naquela comunidade e ficavam ali para, se surgisse algum impasse, ele já resolvia. Você tem ideia, se eu não me engano, o Império Romano, nesses destacamentos, eles tinham uma defesa brutal. Os soldados, era aquilo que você vai ter em mente, aquilo que eu vou dizer agora, você vai ter em mente o capítulo 6 de Efésios, lá quando Paulo narra sobre a armadura de Deus.
Paulo está falando sobre um soldado romano, né? E ele usa as peças tudinho, porque eles usavam um capacete que tinha mais ou menos uma... Deixa eu tirar meu óculos aqui para vocês entenderem. A abertura era mais ou menos aqui, né? Essa área. Alguns chegavam a ser mais fechado, né? Aqui ficava só uma abertura para respirar e tentar falar, mas o capacete vinha fechando até aqui embaixo. Eles tinham uma espécie, como é que eu vou dizer, Jesus? Era uma roupa feita de pequenos elos, pequenos círculos de ferro, né? Ainda não tinham descoberto ainda o aço, mas era feita de ferro moldada. Eles colocavam sobre esta parte do corpo e ainda por cima ou por baixo tinha uma pele de couro de animal, protegendo ainda mais. Então, uma estocada de uma faca ou de uma espada não cortava com tanta facilidade. Eles haviam um escudo que era redondo ou retangular, né? E assim, um do lado do outro, protegia de ataques de curto, médio e a longo, né? O curto era no mano a mano, o de médio alcance era aqueles que vinham de lanças, e de longe era aqueles que eram de arco e flecha. Então, percebe-se que o exército romano era o mais preparado da época. Por isso, ele tinha a capacidade de chegar e se instalar, porque as outras nações não tinham um certo poder militar. O áudio tá muito ruim, cara. É Ok? pra dar de casa. Então vamos lá. Escravos. Pode falar. A escravidão era comum Não, em nem quase que ouve o toda professor a bem. sociedade antiga. Os escravos tinham status jurídicos de objeto. O escravo era uma ferramenta viva. E a ferramenta é um escravo sem vida, segundo Aristóteles. Vai dar tempo. E, como tal, não possuía direitos legais. Alguns escravos trabalhavam sob condições severas, que era geralmente associamos com a escravidão e o tratamento que recebiam na prática, e dependia da benevolência do dono. A nós parece surpreendente que no Império Romano os escravos pudessem ocupar quase todos os cargos e atividades. Os escravos do estado ou de uma cidade constituíam-se de mão de obra que mantinha a burocracia em funcionamento. Ok? Um dos incentivos para os escravos prestarem bom serviço era o salário pagos a ele. O dinheiro era mantido em poder do dono, mas podia pedir algo para o próprio uso. Depois do acúmulo, um saldo de crédito suficiente na mão do dono, o escravo podia comprar sua liberdade. O dono podia também libertar o seu escravo de modo incondicional ou condicional. No último caso, o ex-escravo continuava trabalhando com o seu ex-dono, mas como agora homem livre. Então, já existia naquela época, a gente vai ver assim, escravos. Isso aqui é até interessante, porque nós estamos falando disso aqui no início do século I. E dentro, fazer só uma ponte, um adendo aqui, um gancho, nós só vamos nos ter nós vamos ainda ter dentro do Brasil a soltura de escravos, nossa, só na Lei Áurea, lá da princesa Isabel. Agora não estou lembrado a data, mas percebe-se o tanto de tempo que houve para o mundo todo ter essa mudança de pensamento e de atitude. A cidadania romana. Estou dando uma acelerada aqui para a gente ir embora, hein, irmão? Para dar tempo hoje da nossa aula fluir melhor. Já no tempo do Novo Testamento, a cidadania romana se expandiria e deixara de ser um privilégio dos que nascia ou residia na cidade romana. Era possível a obtenção da cidadania romana por pessoas que tivessem nascido e residissem em outras partes do Império, e provavelmente nunca tivesse colocado os pés na cidade de Roma, que geralmente
em acréscimo à cidadania. É por isso Paulo podia ser cidadão de Tarso, né, que é descrito lá em Atos 21:39, bem como cidadão romano. Paulo nasceu na cidade romana, né, nasceu cidadão romano, o que significa que os seus pais ou as suas respectivas famílias tinham adquirido essa cidadania, né, comprada, mas provavelmente mediante a prestação de serviços especiais ao Império, ou possivelmente porque o pai ou o avô de Paulo tivesse exercido no exército romano. Mais tarde, especificamente no reinado do imperador Cláudio, ficou bastante fácil obter a cidadania romana, de modo especial se o candidato tivesse dinheiro suficiente para subornar um oficial do governo, que então lhe acrescentaria o nome à lista dos candidatos à cidadania. Foi assim que Cláudio de Lísias, o comandante que salvou a vida de Paulo em Jerusalém, obtivera a sua cidadania. A cidadania romana envolvia vários privilégios ou otorgava o direito a voto, privilégio pouco inútil da perspectiva romana, visto que era necessário morar em Roma para exercer esse direito, invenção de formas degradantes de castigo, tais como os açoites, e o direito de apelar ao imperador de Roma como tribunal de última instância. Mas não falar sobre a lei romana. A lei romana desenvolveu-se num sistema altamente complexo que acabou sendo a base para o direito moderno, né, do Ocidente. Não havia promotor público e todas as causas tinham de ser promovidas por iniciativa particular, mediante um ato formal de acusação. Esse fato explica o papel de sinédrio judaico no julgamento de Jesus. Precisavam formular ações consubstanciadas e levá-las diante do governador romano, que tornaria conhecimento das evidências e decidiria a causa como juiz. O acusado tinha o direito ao acareamento com seus acusadores. Esse sistema tinha uma salvaguarda eficaz contra abusos. As pessoas que apresentassem acusações frívolas ou falsas era passivelmente do mesmo castigo desejava para o acusado se o tribunal descobrisse intenções maliciosas. E aí vem algo interessante: o culto ao imperador. No Império Romano, a igreja primitiva teve que enfrentar o culto ao imperador, a adoração que este exigia. É que os imperadores da época, né, foram citados até por aqui pela Eclade, já é algo normal, né? Todo ser humano gosta de um poder. Tem até aquele ditado popular que diz: queres conhecer a pessoa, dê poder a ele, né? Então, os imperadores queriam ser também cultuados, né, como divindades aqui em terra. E eles obrigavam, isso parece comum, né? A gente vai lembrar de Nabucodonosor, né? Ele fez uma estátua para o povo em determinado momento, quando tocava-se o tal instrumento, o povo se dobrava. Então, veja como os imperadores, em tempos e tempos, gostavam de ser cultuados. Não vou nem me aprofundar nisso aqui, porque isso aqui só fica mais para a história em si. E aí nós vamos ter a cronologia. Aí você me diz aí, nós estamos perto das 4h30. Quer que encerre, deixe para a próxima aula? Como é que é? Pode continuar? Então, vamos lá. Antes de entrar aqui nessa cronologia, eu quero falar algo aqui para nós. A igreja em Jerusalém
Porque ela vai aqui na cronologia, nós vamos ter o segmento histórico. Eu quero abordar algo aqui antes de ir para a cronologia, que é a igreja em Jerusalém, a comissão dos apóstolos. Para a gente ter um entendimento, para chegar nessa cronologia e ter um segmento legal. Olha só. Entende-se por comissão o ato de cometer, encarregar, e também significa encargo de incumbência. Os missiólogos chamam a missão dada por Jesus aos seus primeiros discípulos de grande comissão. Ele ordenou aos 12 homens com os quais mais dividiria o seu ministério terreno, que fossem ao mundo inteiro e fizessem discípulos em todas as nações. Ele lhes disse que ensinasse a esses novos discípulos tudo o que havia aprendido dele. Mais tarde, o apóstolo Paulo deu as mesmas instruções a Timóteo. E o que de minha parte ouvistes através das muitas testemunhas, isto mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? Mas somente em nossas próprias forças não poderemos cumprir nossa missão. Por isso o Senhor nos deu uma capacitação além da natural, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Mas podemos questionar qual a coroação da grande comissão? Infelizmente não aparece na versão corrigida que traduz assim o começo do versículo 19. Portanto, ide e ensinai. Na atualizada podemos descobrir o coração da grande comissão, identificando os imperativos, tempos verbais que expressam, ordena a determinação. Nela, ide e fazei discípulos. Assim como nas traduções inglesas e espanholas, a versão atualizada em português traz dois imperativos, mas não é assim na linguagem original. No grego, vai dizer fazei discípulos, é o único imperativo neste texto. Os outros três verbos no versículo 19 e 20 são gerúndios, ou seja, traduzindo literalmente, teríamos, por exemplo, ido em lugar de ide, os três gerúndios, indo, batizando e ensinando. São as três funções indispensáveis de como fazer discípulos. Assim, uma vez que esse versículo não são a grande sugestão, mas sim a grande comissão, o discipulado é imprescindível na vida da igreja e na vida de cada cristão. Hoje, infelizmente, a grande comissão, muitas vezes, passa a ser a grande omissão. E teremos de prestar contas a Jesus a respeito a este assunto. Eu quis abordar, antes de chegar à cronologia, este assunto. Por quê? Porque está relacionado com a igreja. Eu mostrei ali os pontos históricos, aquela parte mais chata de Atos, falando sobre sobre o império, os reis, os imperadores que passaram. E para a igreja fica aberto e intitulado para nós: ide e fazei discípulos, né? Esperai do alto o revestimento do poder, né? Esperai dentro do templo a graça do Espírito Santo, e aconteceu, e depois sair por todo o mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos. Agora, daqui para frente, na cronologia, daqui para frente, pode observar, você pegando aí a revista da ECOAD, nós vamos ter o surgimento da igreja em Jerusalém. Eu estou abordando um pouquinho aqui, né? Como ênfase disso, para você já mergulhar agora nos acontecimentos, até chegar na igreja em Jerusalém, para ter a ideia de que nós somos essa igreja hoje, com esta ordenança de Cristo para propagar o cristianismo a todos.
Ok? Cronologia, vamos lá. São inumeráveis os esquemas propostos para uma cronologia do Novo Testamento, e as principais autoridades na matéria não concordam. A razão disto é a incerteza dos dados. O livro dos Atos contém muitas referências ao tempo em que se deram os acontecimentos, mas, na sua maior parte, de um modo indeterminado. Embora as da última parte do livro seja suficiente para uma cronologia relativa da vida de Paulo, desde que deixou Éfeso até a sua chegada a Roma, mesmo nota acerca do tempo que passarem a ser muito precisas, como depois de 3 anos e passado 14 anos, deixam-nos em dúvidas sobre se no período mais longo está incluído o mais curto. Por consequência, a segunda visita a Jerusalém tanto pode ter sido feita no ano 14 como no ano 17, depois da conversão de Paulo. Poder-se-ia ainda esperar que os numerosos pontos de contato entre Atos e a história secular nos fornecessem alguns dados preciosos, mas tal não se verifica. Um ponto de contato que aparece prometer-nos uma certa data é o que se acha em 24/27, quando Félix, depois de conservar Paulo dos 2 anos preso em Cesareia, teve um sucessor, o Pórcio Festo. Parece certo que Félix sucedeu a Cumano no ano 52, mas com respeito à data precisa de Festo, são outra vez deficientes os documentos históricos. Alguns autores modernos versados em cronologia colocam a chegada da Festo em 55 a 61. Vamos lá. Possível cronologia do apóstolo Paulo. Data 5, nascimento em Tarso, referência lá no capítulo 9, verso 11. Em 34 teve Estevão sendo apedrejado. A conversão de Paulo entre 35 a 36, período em Damasco e a Arábia, em 35 a 38, a primeira visita a Jerusalém de 15 dias, no ano 38, o ministério na Síria e na Cilícia, 44, a segunda visita a Jerusalém durante a fome, 46, a primeira viagem missionária, a 49, 49, a conferência em Jerusalém, 50 a 52, a segunda viagem missionária, 51 a 52, né, vai ser mostrado para nós lá em 1 Tessalonicenses, escrito em Corinto, 2 Tessalonicenses, escrito em Corinto, Gálatas, lá em 51 ou 52 ou 53, né? 55, a terceira viagem missionária, e aí nós vamos ter lá, que é citada em Atos 18, a 1 Coríntios, escrita em Éfeso, 2 Coríntios, escrita na Macedônia, 56 a 57, Romanos, escrita lá em Cencreia ou Corinto, 58 a 60, Romanos, escrita em, já disse, né, 58 a 60, encarceramento em Cesareia, 60 a 62, nós vamos ter o primeiro encarceramento em Roma, Efésios é escrita lá em Roma, Filemão em Roma, Filipenses é escrita em Roma, 64 não tem, o único registro é lá em Tito, capítulo 1. Nós vamos ter em 62 a viagem a Roma e o náufrago, ou naufrágio. 67 a 68, segundo encarceramento em Roma. E, por fim, o julgamento e a execução, 69 a 70. Que é descrito lá em 2 Timóteo.
escrita na prisão em Roma. Cronologia de Atos. Vamos apresentar aqui a Ascensão em 33, Pentecoste em 33, Igreja Primitiva em 33, primeira perseguição lá em 34, segunda perseguição 35, terceira perseguição, aí vem o martírio de Estevão, o ministério de Filipe em Samaria e junto aos Eutílopes, 36, conversão de Paulo, 35 a 36, Paulo em Damasco, em Jerusalém, Pedro em Cesareia, fundação da igreja dos gentios em Antioquia, Paulo em Antioquia, o martírio de Tiago, prisão de Pedro, 44, primeira viagem missionária, 46 a 49, concílio de Jerusalém, segunda viagem, 50 a 52, terceira viagem, 55 a 58, prisão de Paulo em Jerusalém, 58 a 59, cativeiro de Paulo em Cesareia e a viagem e chegada de Paulo a Roma em 60 a 61. Ok? Ficou alguma dúvida nessa cronologia? Dentro disso aí tudo, deveríamos encaixar aqui, porque Paulo, ele vai na estrada para Damasco, ele é Cristo que se encontra com ele, e aí lá ele fica cego por alguns dias. Ananias vai lá, faz uma oração na vida dele, as escamas caem dos seus olhos. Paulo vai contar o seu testemunho para os apóstolos, dá aquela confusãozinha boa, né? Porque os apóstolos se assustam com Paulo na reunião, né? Era perseguidor e agora está passando por time de ser perseguido. Alguns historiadores dizem que ele passou 14 anos aí tecendo tenda, trabalhando, né? E ali ele fica se aperfeiçoando ainda mais até ser chamado para a primeira viagem, que é em 46, 49. Só, olha, foi convertido em 35 ou 36. Ele vai ser chamado em 46 ou 49. Né? Na raça vai dar os 14 anos. Né? 35, 36, 10 dá 46, com os mais 3 ou 4 anos ali, até a primeira viagem, né, de Paulo. Então, são essas datas que nos atrapalham assim, para termos certeza. Mas fica tudo tranquilo, fica tudo sossegado. E isso é para a gente ter uma noção dos acontecimentos que foram se sucedendo ao tempo da jornada. Aí nós vamos ter o versículo-chave que eu já lhe disse. Aqui na nossa EPOAD vai falar sobre o versículo-chave. Nos sugere a seguinte análise, que é: recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Nós vamos ter aqui uma explicação: o Senhor trabalha até os confins da terra. Este é o único livro incompleto da Bíblia. Notai como encerra repentinamente. De outra maneira poderia encerrar-se, né? Como poderíamos ter um relato perfeito, completo da vida de quem ainda vive, né? Quem vive é o Senhor Jesus Cristo, ainda vive. No entanto, este livro mesmo incompleto, a ordem e sistema, né? Atos do Apóstolo capítulo 1, verso 8, todo o livro relata o cumprimento daquela profecia que indica o início do trabalho em Jerusalém, a sua extensão em toda a Judéia e Samaria. 3. O livro abre com a pregação do Evangelho em Jerusalém, o grande centro religioso da nação judaica, e fecha-se com a pregação em Roma, o grande centro político do Império do mundo. É importante notar que em
cada um desses centros avançados e influências há um derramamento singular do Espírito Santo e um ato de juízo divino. O ministério da morte começou no Monte Sinai e findou como a cruz, mas o ministério do Espírito iniciou no Pentecostes e depois da ascensão de Cristo. Esta mesma dispensação ainda não findou, mesmo com a morte dos 12 apóstolos. Para quem não sabe, nós passamos duas dispensações, a dispensação do Pai e do Filho, e nós estamos na dispensação do Espírito Santo. A do Pai é até então a mais longa, né? A do Filho é a transitória, que passa do Pai para o Espírito, e nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, no tempo do Espírito, na graça do Espírito, né? Que infelizmente as pessoas têm levado de qualquer maneira e de qualquer forma a sua vida em terra. Isso tem nos mostrado como a igreja tem perdido o seu poder diante as lutas e as batalhas. O poder que eu falo aqui é o Espírito Santo, tá? Temos jogado fora esse elemento extraordinário para nossas vidas, e sem ele a igreja não cresce, a igreja não expande, que é o Espírito Santo que tem que nos convencer do pecado. Beleza? Até aqui, queridos? Vocês estão comigo? Dona Fátima, Dona Leila, Rose Leão, Tia P, Valéria. Tá tudo bem por aí? Fica comigo aqui. Graças a Deus. Então ainda vivemos nesta dispensação. Ainda não se encerrou. Se encerra na volta de Jesus buscando a sua igreja. Aí termina-se esse ciclo da dispensação do Espírito. Mas isso é outra aula. Fique tranquilo. Aí nós vamos ter o capítulo de número 7. Eita, que nós estamos andando aqui só, né? O capítulo de número 7 vai falar da igreja de Jerusalém. Continua, Guto? Ah, tá. Eu olhei aqui, já é 4h40, já fiquei preocupado aqui com vocês, né? Beleza aí, queridos? Alguma dúvida? É o momento agora de vocês perguntarem, aproveitar esses minutos para perguntar alguma coisa. Aqui também tá quente, mas tem um cafezinho para nós aí, que rondoniense que se preza gosta de café, né? O cara pode estar quente pra caramba, mas tem que ter o café aqui do lado. Se não tiver café, ô mulher, traz uma água para nós. Café não tem aqui, pronto. Então tem que pedir da mulher ali uma aguinha gelada. Mas é assim mesmo. Esse é o princípio, é o surgimento da igreja, né? Debaixo de muita luta, expandindo o reino, expandindo a igreja, lutando com os embates judaicos, que vão surgir e estão acontecendo no inteirinho da história. A grande ferramenta que o Senhor Jesus Cristo descobre, né? Esse negócio é bom, né? Com farinha. O grande descobrimento que o Senhor Jesus mostra-nos é a transformação de Paulo, a conversão de Paulo neste livro. E é a grande sacada. E era para Pedro pregar para os gentios. Pedro não teve essa capacidade. O Senhor Jesus levanta Paulo para isso, né? E vai ser agora, daqui para frente, na igreja de Jerusalém, que nós vamos ter uma noção bem clara da atuação do Espírito Santo dentro da igreja. E aí eu queria deixar para a próxima aula algumas coisas que a gente vai agora que a gente vai
Agora quem vai comer o mingau quente mesmo. Não é mais da beira não, é do meio mesmo, que é para queimando a boca mesmo. Situações que a igreja vai passar a morte de Ananias e Safira, que tentam ali dar uma enganada para os discípulos e eles morrem. Obrigado. Tem um ataque fulminante, estatalados, eles caem no chão, e outras coisas mais. Assim que a gente vai vendo na propagação do evangelho. Alguma pergunta até aqui, querido? Me ajuda a ajudar vocês. Vocês estão vivos aí? Amém. Vamos lá. Para dar só uma deixa aqui na página 42. O ensinamento pós-ressurreição. Nos 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão, Jesus apareceu pelo menos 10 vezes. Aos discípulos é possível que houvesse outros aparecimentos não registrados. A fim de banir para sempre quaisquer dúvida da mente deles quanto à sua existência, continua como pessoa viva. Grava bem, ele estava vivo, mas com um corpo que conseguia passar por qualquer coisa sólida. E isso eu te provo na Bíblia. A Bíblia fala lá em João, nos capítulos finais, ali acho que depois da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos no domingo. João diz assim, e eles estavam em portas trancadas, fechadas. Jesus aparece no meio. Quer dizer, a matéria desta terra não segurou, ele apareceu. Judas Tadeu não estava lá. E uma semana depois ele aparece de novo, num domingo, para eles lá. E nesses aparecimentos ele vai instruindo os seus discípulos. Judas já está nesse dia. Aí Judas faz aquele apontamento. Judas não, Tomé, me desculpe, perdoa, Tomé está lá. E aí, pobrezinho do Tomé, eu só creio se ele me mostrar os cravos nas mãos. E ele mostra, né? Então veja que a matéria desta terra não segurava Jesus ressuscitado. Aqui, e tá chovendo, aqui iniciou também. Então, foi nesse inteirinho. E ainda teve fome. Ele comeu com seus discípulos, né? Para mostrar como ele estava em vida, ressurreto. Então são esses detalhes que nós vamos aprender aqui nessa jornada. Um ponto. Em Atos dos Apóstolos, vai falar sobre a morte de Judas Iscariote. Que nos evangelhos diz assim, que ele saiu para se enforcar. Isso, 40 dias ele permaneceu lá com seus discípulos. Ele saiu para se enforcar e não temos mais relatos nos evangelhos, mas nós temos em Atos dos Apóstolos. Ele vai se enforcar, ele até chega a colocar a corda na árvore, mas ela se rompe, ela se quebra. E ele cai em cima de pedras. Para você ter a certeza, eu vou abrir aqui para vos mostrar. Estou chegando lá. Já cheguei. Vem aqui, cadê? Aqui, ó. A morte de Judas. Vai estar no capítulo 1, a partir do versículo de número 16. Isso. Eles vai estar aqui no 16, diz assim: varões, irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco que alçou sorte nesse ministério.
Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tem uma tradução bíblica que diz que ele, saindo para se enforcar, rebentou-se a corda e as entranhas vieram para fora. Né? Ele vai com a corda, ele até chega a colocar na árvore ou num poste, alguma coisa, mas ele cai em cima de pedras e as suas entranhas para do lado de fora. Pode falar, meu filho. É porque eu consegui entender. Não dá para ouvir muito bem. No capítulo 18, na minha versão, vou falar bem forte. Acho que dá para entender um pouco. Então, na versão do King James, ele vai dizer assim: com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Eu entendo aqui que essa iniquidade, esse pecado dele, foi da traição. É isso? Sim. Que ele se arrependeu, procurou os fariseus, né, para entregar as moedas. Só que aqui agora que ele se arrependeu, jogou as moedas e depois juntou de novo. Porque com esse dinheiro é isso mesmo? Chegou bem cortado na hora que tu falou. O que a gente sabe é que ele se arrepende do ato porque ele queria que o Senhor Jesus se manifestasse assim como o Salvador, o libertador daquela opressão do império. Até hoje eles estão esperando esse tipo do Messias, né? O Messias. Até hoje Israel está esperando o Messias nesse ponto, para ser o libertador de Israel. De reinar sobre Israel por completo. E aí a gente vê ele se arrepende, né? Alguns vão dizer que ele joga as moedas para aquele povo lá que agora esqueci o nome aqui. Ele se arrepende do ato que fez, mas por causa da sua iniquidade, já vendo que tinha feito uma besteira, ele sai para se enforcar. Né? E saindo para se enforcar, ele se precipita. Não calcula direito, a corda arrebenta, o galho quebra onde ele está e faz essa ruptura e ele cai em cima de pedras. Imagina-nos que é ponte aguda, cortante, rompendo assim a sua barriga e as suas vísceras vindo para fora. Continua aí, filho. Né? Então vamos lá. Então Atos vai narrando esses pontos para nós. Vai nos mostrando esses detalhes. Isso, o sacerdote não aceita. Né? E tá bem aqui para nós. Dito. Porque peraí, só um momentinho, tá chorando. O sacerdote joga a peteca joga a culpa mesmo para ele, né? Para Judas. Você que fez, agora se responsabilize.
Você fez a besteira, agora assuma o teu ato. Né? E ele vai dizer, tá bem aqui. Pô, Jesus, eu nem marquei aqui. Deixa eu só achar aqui. Os sacerdotes colocam a culpa mesmo em Judas. Mas vamos lá. Isso, então. Não deu tempo de eu ler direito aqui. São pontos para ser discutidos, né? A respeito de Judas. É porque tem um versículo que eu não estou lembrado, que o sacerdote põe a culpa nele, né? Não sei se é nos evangelhos. O sacerdote põe a culpa nele a respeito do ato, né? E aí ele tem que assumir aquele erro, né? E ele assume, só que a gente entende que por ele deveria ter tido um arrependimento, assim, claro, e ter voltado para Jesus, né? Mas aí ele não voltou. O arrependimento dele foi querer se livrar daquela culpa, daquela angústia que estava consumindo a sua alma naquele instante, né? Eu vou lembrar aqui onde está o versículo. Na próxima aula eu trago para nós, para a gente ficar bem claro. Eu tenho ele em mente aqui, mas não estou lembrado aonde ele está. É uma conversa rápida que ele tem com o sacerdote da época. Beleza? Vamos lá, para a gente terminar nossa parte aqui, já está dando quase 5 horas. Que experiência maravilhosa, durante 40 dias terem visto Jesus, conversando com ele, comido com ele, no seu corpo literal, crucificado e glorificado. Quando aparecia do nada e desaparecia através das portas fechadas, esses aparecimentos chegam ao seu ponto culminante quando, impetrando a bênção, com as suas mãos erguidas, ele sobe paulatinamente cada vez mais alto e desaparece entre as nuvens. Esses ensinamentos deixados por Jesus instruem os seus discípulos a respeito do reino de Deus e se concentram na promessa do Pai, o dom e o advento do Espírito Santo, e a se realizar no Pentecoste. Por isso, nosso Senhor mencionou o ministério singular do Espírito para caracterizar a nova era, ou seja, a obra do Espírito Santo pela qual a igreja, corpo de Cristo na terra, logo seria fundada. João Batista previu esse batismo no Espírito. A razão de Jesus omitir o batismo com fogo é que isso aconteceria com o juízo da segunda vinda. Era uma dúvida natural para os judeus a questão da restauração do reino de Israel, pois, evidentemente, a instrução sobre essa nova era não falava sobre essa verdade. Nosso Senhor, longe de negar a restituição do reino de Israel, reiterou o ensinamento de que o tempo era ainda futuro e só Deus o sabe. Amém? Então, assim, marque aí na parte B, para a gente passar a aula. Iniciar de novo aqui, da página 43. E olha, nós avançamos bastante, hein? Graças a Deus. É um livro rápido e gostoso, tá? A gente vai desenvolvendo aqui. A respeito de falar de Judas, eu vou pesquisar de novo. Eu tenho marcado aqui, só que eu não estou lembrando. Ele também não vai dar tempo, né? Mas eu vou marcar e vai ser a pauta para a próxima aula aqui, para a gente conversar direitinho. Olha, pronto. Mateus 27. Aí não vale. O companheiro aí do lado Poxa. O Ministério de Paulo começou. Eu não li tudo. Fala aí para nós. Começou. Eu não sei ver as coisas. Mas é isso aí. Isso. Começou quando literalmente. Alguns vão dizer
com a sua conversão. Mas a gente vai ter o momento claro, foi ali, assim, quando ele começa, quando alguém diz assim, atrás do homem de Tarso. Ali vai se manifestar, porque Paulo já estava convertido, estava trabalhando, né? E naturalmente já estava trabalhado por Deus. E aqui, pergunta feita pela Cris, justo. E aí vai se manifestar mesmo claramente. E ele não para mais, aí vai até a morte. Esse é o princípio que nós temos em mente. Ele vai até a morte incansavelmente. Nas prisões não o seguraram, só vão segurar na última prisão, e aí já é definitivo. Quando só tendo ele e Lucas, né? Ele mesmo diz: ninguém compareceu à minha defesa. Ele pede ajuda a Timóteo para entrar trazer a sua capa, trazer os seus pergaminhos. Ele queria continuar escrevendo, né? Ele não parava. Isso aqui é maravilhoso. E ficamos assim. Para a próxima aula, em nome de Jesus. Dá certo. Tá chovendo por aí, queridos? Aqui tá. Mas peço que continue abençoando as vossas vidas, lhe dando uma semana abençoada, um término de dia maravilhoso. Marque aí a página 46, a ascensão e promessa da volta. E vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado por este tempo que passamos na tua presença, aprendendo a tua palavra. Te pedimos a tua graça, que o Senhor possa nos despedir em paz. Como em casa estamos, o Senhor continua nos protegendo, nos guardando. Nos dê uma noite abençoada e uma semana que vai começar a partir de amanhã. Fica conosco, tudo para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, querido. Agradeço mais uma vez. Um abraço a todos. E Deus permitindo, estaremos aqui